Olá, meus amigos, boa noite a todos, muita paz, muita alegria, mais uma semana estamos juntos para o estudo, do livro As Dores da Alma. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Mudo. Tô igual o Francisco de quinta-feira. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira que nós estamos aqui nesse estudo. Boa noite, Diogo. O pessoal começa a chegar, né, Léo? Sejam todos muito bem-vindos, né? Diogo, um grande abraço, meu amigo. Uma alegria muito grande tê-lo aqui, viu? Acho que podemos começar, o pessoal vai entrando, nós vamos iniciando devagarzinho aí, e aí depois seguimos, Então né? Quer vamos lá. começar por aí hoje? Pode ser. Então Hoje vai. nós vamos então trazer sobre a mágoa, né? Que a mágoa é uma reação provocada quando alguém nos ofende ou quando alguém nos decepciona, nós nos sentimos magoados. E ele traz no livro que quem acredita saber tudo sobre o amor fica um pouco complicado, né? Cortou? Travou? Cortou no final, cortou um pedacinho. Tá. Então ele traz para nós em relação ao amor, que quem acredita saber tudo sobre o amor não tem meios de descobrir que não sabe. Quando nós achamos que sabemos tudo sobre essa afetividade, não tem como nós buscarmos melhoramentos para descobrirmos o que é o verdadeiro amor, né? Porque é na ignorância que aprendemos, e quando temos a certeza que não temos mais nada para amar, que já sabemos amar, nós não aprendemos a construir esse amor, nós não aprendemos a buscar esse amor. E é um sentimento tão importante que faz com que nós cresçamos espiritualmente, que faz com que nós conseguimos amenizar as nossas dores, seria essa construção do amor dentro de cada um de nós, né? Mas nós não procuramos essa fonte, porque nós temos a certeza de que somos perfeitos e não precisamos aprender a amar, né? É interessante isso que ele traz, como que nós trabalhamos tantas outras emoções, sentimentos, enfim, o que quer que seja, mas nós nos trabalhamos esse amor, né? Como descobrir esse verdadeiro amor, a fonte para buscar esse sentimento tão importante que nos une em todos os instantes, né? E que com certeza curaria muitas dores. É interessante quando ele vai trabalhar a questão do amor, né, na questão da mágoa. Mas eu traria ainda um pouquinho antes, já voltando na questão do amor, né, para a gente poder entender um pouquinho isso, quando nós buscamos o significado da palavra mágoa, lá no latim ainda, ela vai significar mácula, e é justamente o significado de mancha. Então nós poderíamos pensar em não estar com uma consciência limpa, uma consciência tranquila, de estar com uma consciência manchada, né, com alguma impureza em relação ao sentimento, ao pensamento, e aí a gente começa a desenhar um pouquinho sobre o amor, né? Porque se nós parássemos para pensar sobre o que nos magoa, sobre o processo da mágoa, nós vamos perceber que são coisas muito simples do dia a dia, coisas fúteis que vão nos machucando ali. Vamos colocando um ingrediente, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e quando nós vamos ver, está aquela massa toda pronta, né? Aquela massa, e assim é a mágoa. Pequenos sentimentos que nós vamos guardando, porque nós não sabemos realmente a questão do amor, e aí quando nós vamos ver, ela está incontrolável. Nós poderíamos pensar no dia a dia, um exemplo disso, de como surge a mágoa. Nós, em relação à limpeza do nosso corpo, todo dia nós tomamos banho, escovamos os dentes, né, ou pelo menos deveria, nós fazemos a higiene justamente para tirar aquelas pequenas sujeiras que se encontram no nosso corpo. Corpo esse que vai embora um dia, que não é eterno, né?
que vai ficar, nós sabemos, e nós vamos continuar como espíritos. E se nós fazemos essa limpeza no corpo material, por que nós não fazemos essa limpeza no corpo espiritual e mental? E aí entra a questão do amor, porque nós não sabemos de fato o que é o amor, nem o amor pelo outro, nem o amor para nós mesmos, né? E nós acreditamos que esse amor é um produto pronto, onde nós apenas sentimos ou não, e pouco olhamos na necessidade de trabalhar a fim de que ele possa crescer, que a gente possa desenvolver esse sentimento. Então nós vamos imaginar que aquele sentimento que não tem mais o que aprender. Então por isso que nós deixamos as coisas acontecer, né? Sim. Você vai ler os comentários ou a gente pode continuar? Boa noite, Patrícia, Priscila, Mariana. A Priscila coloca aqui, a mágoa vem porque na maioria das vezes gostaríamos que o outro pensasse ou agisse do nosso jeito. É isso? Vamos deixar esperar. um pouquinho? Vamos esperar? Então vamos. Vamos esperar mais um pouquinho. A Dri Você... também entrou Boa agora, né? noite, Dri. Nós estamos falando que eu voltei no ponto que você colocou, né? Justamente que nós imaginamos que o amor é um sentimento que não tem que ser trabalhado, né? Então nós imaginamos que sentir esse sentimento é como se fosse uma inércia. Do jeito que tá, eu vou tocando, vou levando, né? E nós sabemos que não é assim, que nós precisamos olhar bem para ele e entender muito bem, porque não é um fenômeno que vai nos encantar, né, de uma hora para outra. Isso é outro significado, né? Isso é paixão, não é? Porque nós ficamos à espera de que alguém ou algo vai acontecer para que esse amor floresça, né? E não é esse tipo de amor que ele trabalha aqui no livro, mas a todo instante nós pensamos que só aprenderemos o amor verdadeiro quando alguém nos encantar ou algo nos encantarmos. E não é bem por aí, né? Nós que temos que ir à busca desse amor, desse sentimento, e de tijolinho por tijolinho, eu diria que seria de grão de areia por grão de areia. A Mariana coloca lá, ó, Por tijolinho isso por que eu falei. tijolinho, né? Exatamente. Né? Então, é interessante, né, que nós olhamos e nós não pensamos nessa... Até nós falamos um pouquinho sobre isso, muito de leve, porque realmente é esse sentimento, né? Nós não paramos em nenhum momento para olhar para o sentimento amor e pensar como eu faço ele desenvolver. Nós vamos tocando, deixando sentir e agindo da forma que for e achamos que está tudo certo, né? A maneira como nós estamos vivenciando, e por isso que você colocou, não é tijolinho por tijolinho, é grãozinho por grãozinho, porque realmente é isso, nós estamos ali num livro em branco, todos nós, porque nós não entendemos ainda o que é o amor, o verdadeiro amor, não é aqui não é o amor carnal, não é o amor do desejo, né? Não é isso, é o verdadeiro amor. Então aí fica complicado, porque não é o amor animal, né? Senão ele não para. Então é importante a gente olhar e entender, né, admitir a nossa incapacidade de perceber o significado desse sentimento. Porque senão nós vamos achar que a todo momento nós estamos sendo um fracasso amoroso e não é bem por aí, né? E quando ele traz esse livro em branco que nós somos em relação ao amor, é porque não entendemos o que é sentir esse amor verdadeiro, né? E como que temos que trabalhar esse amor, como que temos que correr atrás mesmo, como corremos atrás, talvez, de olhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e deixamos ele, né? Como se realmente ele estivesse dentro de uma caixinha e alguém fosse puxar uma fitinha e ele fosse explodir, que nem aqueles negocinho que a gente compra que explode em festa de aniversário, né? Alguém vem, gira e pum! E não é nada disso. E é muito interessante porque eu nunca, falando agora com você, eu nunca tinha parado para pensar
em relação à construção desse amor. E a importância de nós levarmos a comparação que eu fiz no começo em relação à higiene do corpo. Porque nós nos preocupamos com as impurezas materiais, né? Em algo que vai ficar no pós-morte, né? Após a morte do corpo, o espírito continua. E nós nos importamos com a limpeza do corpo e não nos preocupamos com a limpeza da alma, com as coisas que ficam na alma, fica preso, né? Porque quando nós olhamos, o grande problema são os traumas que nós vamos mantendo entre as provas, as expiações, e aí nós vamos imaginando que o outro nos magoou, né? Sim. Quando na verdade nós mesmos é que permitimos a nossa mágoa, né? Vamos sentindo ali uma revolta muitas vezes sutil, uma tristeza, um desânimo, e aí a mágoa vai ligando a outros sentimentos, né? A outros seres que carregam a mesma mágoa, o mesmo sentimento, e aí nós perdemos a oportunidade de crescer, né? E aí nós vamos nos queixar justamente porque nós nos mantivemos ignorantes em relação ao sentimento verdadeiro do amor. E aí nós nos deixamos magoar pelo outro e nós acabamos sendo magoados também, não é? Boa noite, Sim. Silmara, Dalvani. A Sejam Bruna, bem-vindas. que está aí, não sei se você viu, seja bem-vinda, Bruna. A Bruna, verdade. A Pri colocou uma pergunta aqui, né? O sentimento, a mágoa abrange várias áreas. O amor pelo companheiro, pelo pai, pelo filho, pelo cãozinho. A partir do momento que nos colocamos no lugar do outro, a mágoa dissolve. É mais ou menos por aí. Mas aí faltou um amor aí, né? Que é o amor por nós mesmos também, né? Que é aí que nós precisamos começar a trabalhar, porque senão a gente vai colocar culpa no outro, né? Nós vamos continuar aquele exercício da perfeição e nós não nos amamos. E quando nós vamos olhar para a mágoa é aquele produto da nossa infelicidade, resultado direto porque nós colocamos expectativas além da condição, além das nossas possibilidades, no outro, mas também em nós. E quando nós colocamos uma expectativa muito alta, é sinal que nós não estamos entendendo a necessidade de trabalhar o amor no grãozinho, né? Nos pequenos detalhes. E nós vamos nos desvalorizando, seduzindo pelas coisas materiais, pelas coisas humanas, que é justamente o que vai nos interessando, né? E sempre transferindo a culpa para o outro, como trouxemos, né? Mais uma vez entra a parte da transferência e mais uma vez entra a parte do espelho, né? O outro me magoando, eu criando expectativas, mas eu posso inverter essa moeda também, né? Porque eu tô ali me vendo. Será que o outro também não cria essa expectativa em mim? E eu também não retribuo e magoo, vamos se dizer assim? E às vezes a gente fica buscando, né, justificativas reencarnatórias para justificar o porquê nós estamos vivendo aquela mágoa, Sim, né? Então, sim. o desprezo de um, o maltrato do outro, até o porquê eu sou assim com o outro, porque eu não consigo ser melhor, e a todo momento vamos buscando justificativas e não queremos olhar. E aí entra o que a Adri coloca, né? Como é importante entender esse verdadeiro amor, que quando nós entendemos, mesmo que parcial, né, ainda relativo, porque o amor verdadeiro a gente não conhece, né, nós vamos entendendo um pouquinho essa questão da mágoa. Aí eu consigo, de fato, sentir o outro, me sentir, entender que eu não preciso me magoar, e as coisas vão, né, sendo um pouco melhor digeridas. E é interessante, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar na parte que quando você trouxe das reencarnações, que ele traz no estudo do livro, ele traz a respeito do casamento, né? E ele fala em questão de mágoas quando somos, quando nos sentimos que temos que passar por aquele sofrimento, por aquele momento de ser
magoado mesmo, maltratado, porque quando nos maltratam, quando faz algo que nos fere, é que nos sentimos magoados. E muitas vezes nos calamos ali naquele momento, achando que trazemos isso como se tivesse no nosso plano reencarnatório, né? Como se eu tivesse que passar por aquele momento, por aqueles momentos, junto ali de alguém, e não é isso, né? Ele é para nós nos comunicarmos, né? Nós não temos, Deus não quer que nós nos machuquemos, que nós nos magoemos, mas temos que sinalizar também. E ninguém está dizendo que o casamento a gente tem que aceitar o que o outro faz porque eu vim, estou pagando algo, é a minha dívida, não é nada disso, não. Então ele pede muito para que a gente sinalize isso daí, né? Senão ia ser uma dívida muito alta, é isso? Eu acho que é. Pelo que ele traz no livro, é. E aí, se nós olharmos lá na questão 940 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar por que dos dissabores entre os seres que vivem juntos, né? E aí os espíritos da codificação vai dizer que é muitas vezes por culpa nossa mesmo, que nós somos a causa disso tudo, pelas próprias leis que nós consideramos ser corretas. Então nós não olhamos pelo aspecto do amor verdadeiro, e nós vamos olhar pelo aspecto das leis civis criadas pelos homens. E aí nós queremos um amor divino fazendo atitudes humanas. Aí nós ficamos muito distantes disso. E a Priscila coloca uma questão que eu vou falar do ponto de vista meu, né? A diferença entre estar chateado e estar magoado. Chateado é algo que aconteceu alguma coisa, eu me chateei por aquele momento, mas depois isso vai passar. A mágoa é aquilo que nós abrimos a gavetinha do coração, colocamos lá dentro, e a cada 1 ou 2 meses a gente abre de novo para sofrer, sabe? Eu sei que aquela gaveta ali vai me trazer sofrimento. Daqui 1 ano eu vou lá abrir de novo. Daqui 10 anos eu vou lá abrir de novo. É a mácula, é a mancha. Nós não queremos limpar. Tira a gaveta fora, joga fora a gaveta, compra uma nova. Então a chateação eu acho que é algo que aconteceu, que eu supero isso, esqueço, daqui a pouco passa e pronto. A mágoa não, eu quero colocar dentro da gavetinha, né? Eu acho que é isso, né? Sim, e ainda coloca pó royal dentro da gaveta, né? Para ver se ela cresce cada vez que você vai lá abrir, para ver se ela dá uma crescidinha, né? E é um sofrimento muito imenso, né? Quando trazemos a mágoa dentro de nós, porque é algo que nos leva mesmo, muitas vezes, à ira, né? Muitas vezes, enfim, a muitas dores mesmo da alma, né? Então, ela é uma gavetinha a ser mexida ali, que também machuca, e só que a mágoa, como as outras também que nós trouxemos, somos nós mesmos, né, Léo? É nossa, somos nós quem ampliamos a lente da mágoa. Então, que quando formos olhar para essa caixinha da mágoa dentro de nós, que possamos colocar uma lente, né? Que não amplifique tanto ela, mas que a gente consiga enxergá-la de uma outra maneira para poder trabalhar ela no amor, né? Então é o amor verdadeiro, que é o amor que nós não entendemos, mais uma vez deixando claro que não é o amor carnal, que é um amor, como você trouxe, é um amor divino, né? É o verdadeiro amor, um pelo outro, um irmão por irmão, todos somos irmãos perante Deus, é esse o amor, né? É difícil, né? E nós temos certeza que sabemos o que é, né? Exatamente. Boa noite, minha irmã Iracema. Um grande beijo no seu coração, sempre junto da gente aqui. A Adri coloca, né, a importância do perdão. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho à frente, né? Então, a mágoa ela vai exigir um pouco depois do perdão. Mas perdão do outro ou perdão nosso mesmo, né? Ai, Dri, é triste. É triste, né? Porque muitas vezes nós trazemos a desilusão ali de uma irrealidade que acontece, né? E, então não é realmente da maneira como nós enxergamos. Então nós acreditamos muitas vezes ser o correto, ser o certo, e às vezes não é assim. Muitas vezes imaginamos ser a vítima
E às vezes não é assim, né? Então, às vezes a gente olha uma situação de fracasso achando que ali é a derrota, né? E muitas vezes no fracasso, na desilusão ou no despertar da nossa consciência, ali é algo bom. O problema é como nós olhamos e interpretamos a situação. Então, é preciso ter um entendimento diferente disso. E nós vamos olhando para isso, entendendo que a origem das aflições somos nós mesmos, e não o outro. Que nós permitimos nos magoar, nos machucar, e não o outro, não é? Então, olha como que é difícil. Então, a origem da mágoa, ela surge de nós, e não do outro. Né? A Sim. Andressa também, boa noite. A Pri coloca, né? Entendi. Às vezes sinto pelo meu pai, perdoei, mas a gaveta abre quando menos imagino e volta à tona. Pri, a gente acha que perdoou. Porque perdoar não é esquecer, é olhar aquilo e não fazer mais sentido, não é? O perdão, de um jeito muito simples, é assim, quando nós fizemos algo de errado lá na infância, e o nosso pai nos repreendeu. Nosso pai ficou bravo, né? E nós ficamos chateados, magoados, bravos, não quisemos mais falar com ele, ficamos um tempo sem falar com os nossos pais. E hoje, mais velhos, a gente liga para os pais e dá risada daquilo que aconteceu lá atrás. Porque nós entendemos que não houve um erro. Eles tinham um ponto de vista corretos até em relação à situação e nós não. E muitas vezes nós temos o ponto de vista correto e o outro não. O grande problema está como nós entendemos essa relação, como nós entendemos cada um. Porque o outro pode errar, o outro pode estar num estágio que nós não estamos. E ontem nós fazíamos o Evangelho no Lar, com a Aline também. Oh, coisa boa, a Luzinete, a Aline. Ontem nós fizemos o Evangelho no Lar, e como nós estávamos, né, com as meninas ali, nós fizemos do Pai Nosso, lá do livro da Meimei, que é um livro muito fofo, que vai trabalhar justamente sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ensinada pelo Cristo, né? Quando pediram para que ele ensinassem a orar. E ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso. E ele começa justamente a oração falando Pai Nosso. Ele poderia falar qualquer outra coisa, mas ele vem e traz Pai Nosso, para dizer que somos todos nós irmãos. Às vezes a gente olha para um pai, que nós temos uma dificuldade, que nós temos ali desacertos, né? E nós achamos que ele está na relação de pai, então que ele não pode errar. Não, ele está na condição de irmão. E a oração Pai Nosso nos mostra isso muito claramente. Então, o Cristo, quando começa a oração trazendo esse olhar, ele está nos abrindo tudo, inclusive para o cenário da mágoa, né, que eu nem havia pensado, mas aqui conectando, que somos irmãos, que podemos errar, assim como nós erramos, o outro pode. E se nós achamos que nós não erramos, precisamos ajustar nossa lente aí, porque tem coisa errada. Ou de repente a asa está nascendo e nós não percebemos, viramos anjos, né? E não é isso. Então nós erramos sim. E se nós erramos, o outro também pode. E magoar com isso, com esse sentimento, mostra a nossa fraqueza em relação ao entendimento do amor universal, que esse amor universal é quem comanda tudo. E se nós não entendemos isso, a nossa relação, nós ainda precisamos estudar um pouquinho mais sobre amor. E nós achamos que é algo que vem ali numa caixinha compactada dentro de nós e que nós deixamos a coisa fluir, não é? Porque nós temos escolhas na vida. Podemos caminhar para um lado, entender para um lado e entender para o outro. E aí pensemos, né? O que me deixou magoado? Será que é tão grave assim? Né? Aonde nasceu essa crença da mágoa? Qual é a minha postura na vida para que eu possa sentir essa mágoa, não é? Então precisamos fazer essas perguntas para nos posicionar em relação ao que nós sentimos da mágoa, né?
A Pri coloca, né? Ela perdoou, sim. Cada um fez sua escolha. É isso, né? Às vezes não é a melhor escolha possível, às vezes não é a melhor escolha para aquele momento, mas se nós olhássemos lá no passado, nós entenderíamos que realmente essa talvez tenha sido a melhor escolha, ou a escolha que pôde acontecer, não tinha como ser outra. Realmente isso. E nós podemos olhar para as coisas como a Pri coloca, né? Nós podemos olhar para as coisas que nos magoaram lá atrás e trazer um ensinamento. Se nós aprendermos com esse erro do outro, vamos dizer assim, e não errar com o outro, já está bom demais, já aprendemos, né? Acho que é isso, né? A Má coloca aqui, ó, não podemos esquecer que muitos espíritos reencarnam próximo dos outros, opa, subiu aqui, por conta de suas mágoas. Talvez, quanto maior a evolução da nossa reforma íntima, menor é o grau de mágoa. Conforme vamos nos ajustando intimamente, fica mais fácil perceber que não existe motivo para magoar-se, justamente por conta desse amor universal. Pronto, acabou a live. Acabou a live, né? Então, como nós temos Bingo! infinitas possibilidades, né? Mas não é isso? Então, é irracional nutrir essa crença da mágoa, mas nós queremos nutrir. Nós queremos ficar Sim, presos, né? Imaginando que nunca o outro vai errar, que nunca seremos traídos em relação à amizade, em relação a esse amor universal. E nós não somos donos dele. Nós estamos ainda começando a desenvolver, né? Então, melhor nem estamos, né? Porque pouco mexemos nessa caixinha, né? E olha o tanto que é importante de mexer. travou, eu não consegui ouvir, não sei se foi eu, foi você? Repete, por favor. Eu falei, você tinha dito, eu disse que nós nem mexemos nesse amor, né? Que nem trabalhamos ele. Não, né? Nós precisamos realmente, para o nosso equilíbrio interior, eu acho que primeiro, para nós sentirmos esse sentimento, essa sensação, né, que nós estamos ainda experimentando e errando pra caramba, né? Até queremos startar, nós temos a boa vontade dentro de nós, mas primeiro precisamos trazer o equilíbrio para dentro do nosso Sim, íntimo, né? E aí sim nós vamos nos conhecendo. A própria a Mariana coloca, quando nós avançamos, né, a nossa evolução, a nossa sim, pureza de pensamento, nós vamos tendo uma sim, visão diferente das coisas, certeza, uma visão um pouco mais ampla, não é? com Então, certeza. E aí é um resgate de amor, né? é, exato. Porque se nós, na verdade, se nós olhássemos para a importância daqueles que habitam o mesmo teto do que nós, nós entenderíamos que alguns estão por amor verdadeiro, né, por renúncia, poucos, hein, mas que a maioria estão por desajustes do passado e que necessitam agora ajustar. E se nós pensamos em mágoa, ou em magoar, ou em ser magoado, em se sentir magoados, nós estamos nos amarrando energeticamente aí para uma próxima encarnação. Nós sabemos que nós nos atraímos, então é preciso ter cuidado com o que nós pensamos, o que nós Sim, agimos, porque vamos vir na próxima, hein? Né? E eu falo isso várias vezes, o pessoal dá risada, e às vezes alguns nem compreendem, né? Nós fomos uma palestra, você vai lembrar disso. Se eu não me engano, foi do próprio Manolo, saudoso Manolo. Ele fala que conhecia um amigo que tratava a esposa muito bem. Você lembra disso, dessa história ou não? Todo dia hum, levava café na cama, todo dia levava bolachinha, você lembra? Levava sopa. Era um amor de pessoa, né? Ajudava na casa, fazia tudo. E a mulher não fazia nada. E ele não deixava ela fazer, de jeito nenhum. E um dia perguntaram, mas você ama tanto assim essa mulher? Tudo é para ela? Ele falou, não, eu odeio ela, mas eu estou fazendo de tudo para não ter que voltar com ela, né? Então, que seja assim, que a gente possa odiar as pessoas nesse entendimento de amor
eu odeio, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para não me amarrar a nada. Você lembra agora quem é ele, né? Você não lembrava quando eu falei, agora você lembra. E é isso, olha que lição, né? Quando nós entendemos isso, muda, tudo muda, não é? E aí as ideias mudam, o entendimento muda, o mecanismo inconsciente nosso muda, porque a todo momento nós nos enganamos, nós achamos ser uma coisa e é outra coisa. Daqui a pouco a mágoa pequenininha ali se transforma em rancor, vai tirando os nossos interesses perante os objetivos da vida. Qual é o significado da vida? Às vezes nós nem sabemos mais. Estamos tão carregados de mágoa, né? Que nós falamos, pelo amor de Deus, a vida não tem significado nenhum, né? E não é isso, né? A Má coloca, ó, eu deixei de me magoar e apontar dentro da minha imperfeição, quando entendi que quem magoava estava sendo a sua melhor versão nessa existência. E isso é difícil, né, de a gente entender, porque nós também somos a nossa melhor versão, e se nós olhássemos no espelho, meu Deus do céu, que versão ruim, né? Porque a gente, olhando a perfeição, olhando o Cristo como modelo, né, que ainda é uma perfeição relativa, né, como estamos longe. Então é isso, Mar, quando nós olhamos para o outro e olhamos para nós percebemos uma distância muito grande. Então esse grau de evolução aí, como a própria Adri coloca, é a nossa régua. E se nós estamos aqui rodeados, meio no orbe terrestre, em volta da Terra, é porque boa coisa nós ainda não somos, né? E tem quem olha para nós e também fala, né? Coitado, ele está na sua melhor versão. Exato, né? E aí nós precisamos pensar nisso e perdoar mesmo, né, o outro, porque o mínimo que nós esperamos é que o outro nos perdoe. E aí a gente lembra do Cristo, não é? Perdoai 70 vezes 7, mas só 70 vezes 7? Não, é para sempre, é perdoar sempre, né? E aí entra o perdão, a Adri tinha colocado, e aí não é o perdão pelo que o outro fez, mas é o perdão pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, né, pelos nossos sentimentos, né, que nós trazemos para dentro de nós não precisamos. E aí jogamos essa tonelada de sentimento ruim para dentro de nós, no nosso coração, no nosso sentimento, né, ali, né? E aí não sabemos por que que o peito aperta, por que que a gente fica ansioso, por que que, né, e dá taquicardia, enfim, não sabe por que que tem um monte de sensação. Porque a gente joga tudo para dentro e quer que o organismo absorva isso da melhor maneira. Não é, não é? E nos melindramos. E nos melindramos, né? Então é entender que o outro errou, mas eu também errei porque eu não sabia. Então a intensidade da mágoa, ela vai ser proporcional ao nosso entendimento da vida, à nossa evolução, como a Má trouxe para nós, como a Adri colocou. Então eu preciso aceitar o valor espiritual para entender que o outro está caminhando. Tem uma reguinha ali, né? Onde eu estou, aonde o outro está, onde o outro está. E é lá longe que eu... E nós permitimos não olhar mais para a mágoa. A Priscila coloca aqui, ó, nós somos dois exemplos. Pri, nós não somos dois exemplos não, viu? Eu vou colocar aqui, ó, nós estamos tentando, sabe? A gente desajusta aqui, ajeita ali. Então nós temos feito um movimento, tanto eu quanto a Vanessa, de olhar para nós mesmos como ser espiritual, todos nós somos, olhar para a relação, olhar para a família com um olhar espiritual, ponto de vista espiritual, e entender como eu posso ser melhor, mas nós caímos. Lógico. Né? Aí nós tentamos de novo, estamos indo bem, aquela maratona, aí a gente conversa um com o outro, fala, nossa, que legal, estamos superando, estamos conseguindo evoluir, na outra semana a gente cai. E nos Aí, magoamos, né? Lógico. magoamos.
Passa para lá, gavetinha não guarda, né? Não podemos guardar, não, vai. Frente, né? Não, senão não pode, É, não, né? Não, frente, esquece a mas é gavetinha. difícil, vamos, É, mas é difícil. mas não pode ter gaveta, é só não ter como, não ter nada em casa, não guarda nada, né? Então, não somos não, Má. Então é isso, ó. Por que eu estou falando isso? Por que eu fiz questão até de colocar? Porque na vida, nós não vamos conseguir ser perfeitos de uma hora para outra. Nós não vamos conseguir ser esse espelho. E nem eu sou, nem a Vanessa é. Muito pelo contrário. O importante é nós tentarmos. E o tentar é estar disposto a errar. Às vezes a gente fica muito atrás para não errar. Não, eu não vou fazer, eu não vou me arriscar, porque senão eu vou errar, eu vou cair, vou me magoar. Não, se joga na vida. Nós viemos aqui para entender o propósito da vida. É um caminho do bem? Se joga. É uma atitude do bem? Se joga. Erramos. O que eu faço amanhã? Ergo a cabeça, me perdoa, acho que esse caminho não foi legal, ou esse caminho aqui nós não crescemos, não construímos, bola para frente. Né? E quantas vezes, né, eu coloco um ponto de vista, a Vanessa não entende. Às vezes ela coloca, eu não entendo. Até em relação à própria criação das crianças, né? Não. Aí eu falo, eu estou tentando entender qual é o ponto de vista. Pode ser que lá na frente dê certo, pode ser que lá na frente dê errado. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. O que a gente faz? Aprende, por esse caminho não está dando. Estou conversando 10 vezes, não resolveu, na 11ª não pode ser assim, tem que mudar. Né? E a gente aprende pelos dois lados, né? Tentamos. Cada, Pode falar. é cada ralada, né? Cada tropeço que sai até o tampão do dedão. Rita, um grande beijo, manda um abraço pro Marcelo, tá falando até agora com ele, né? Estamos tentando ser melhores, né? Ó, esse é um ponto interessante, Mar. Ó, a mágoa não vem quando exigimos do outro o que não conseguimos ser. Seria o espelho da nossa imperfeição? Em resumo, sim. Né? Às vezes eu gostaria que o outro fosse uma coisa que ele não é. Mas eu vejo que a mágoa, muitas vezes, é o que eu espero ter do outro. Não é nem a questão assim, né? Você colocou, eu não consegui ser, quero que o outro seja. Não, às vezes eu consigo ser amoroso, afetivo, só que eu espero que o outro seja. O outro não é, o outro não me entrega. Eu crio uma expectativa por algo. Esse algo não acontece, eu me magoo. Também tem isso. Eu quero que o outro seja uma coisa. Ele não é, eu me magoo. Né? Quando eu espero que o outro me dê alguma coisa, estou esperando que ele seja além. E aí ele não me dá. Então existe sim esse ponto de vista, mas existe muito a nossa perspectiva. O que nós temos de expectativa do outro, expectativa da vida, não é? Realmente, a Adri coloca, a balança. Né? Temos que ter a balança ali equilibrando a todo momento. Semana passada eu estava conversando com uma amiga e ela estava chateada, né? Porque o companheiro dela não, ela estava esperando mais do companheiro dela, presentes, coisas materiais, né? E aí a pergunta que eu fiz para ela e a pergunta que eu me fiz também, porque eu pensei antes de fazer essa pergunta, mas ele não tá te dando ou ele não tá te chamando para sair, mas e você, tá chamando? E você, tá dando? A resposta dela foi, não. Aí eu falei, mas engraçado, não? Às vezes a gente espera do outro, e por que não nós? E aí nós nos magoamos porque o outro não entrega. E por que não nós? Melindres. Né? E é uma relação tão simples, né? Nós falamos lá no começo, a mágoa são por coisas simples. E nós deixamos. Às vezes é um A aqui, é um B ali, é um C ali, é os ingredientes do bolo que a hora que veio virou aquela massa e aí ou vai pro forno ou não tem como engolir, né? Então a verdade é bem essa, né? E quando a gente trabalha, Orgulho. assim, o orgulho, e quando a gente trabalha, né, o perdão dentro da mágoa, ele é libertador, né? É algo que
realmente liberta, sai aquele peso das costas, sai aquela dor no peito, parece que vem e pum, né? Arrebenta e você se sente leve, você se sente livre, né? Vida nova? Liberta, né? E se a mágoa for dos dois lados? E o outro não perdoar? E o outro não passar? O que a gente faz? Problema Segue dele. e Segue. segue. Perdoa, faça o melhor que nós pudermos. Toda vez. Toda vez. Não é uma vez, não é duas. É quantas vezes for necessário. O outro traz aquela mágoa, o outro não consegue abandonar o sentimento passado. Problema dele. Ame do mesmo jeito, entenda esse amor. Quer ter o amor ainda carnal, tão necessário ainda para nós, em relação à afetividade, né, em relação ao marido, homem, mulher, marido, mulher, normal. E é necessário, até na fase que nós estamos de espírito ainda. Mas quando nós nos magoarmos com o outro, que lembremos daquele amor verdadeiro, genuíno, e amemos. Se o outro ainda traz essa incompreensão, coitado dele que não percebeu isso. O duro é quando nós somos as pessoas magoadas, que ficamos magoados, porque nós damos o direito para o outro olhar para nós e falar, coitado dele, ainda não aprendeu nada. Que lado nós queremos estar? Né? Então, eu prefiro estar falando coitado que o outro não aprendeu, né? Não sei vocês. E a gente não pode mais uma vez mudar o outro, né? Já é difícil transformar nós mesmos, quem dirá mudar o outro. Então, isso é completamente impossível. E a partir do momento que sabemos que temos que trabalhar esse amor, né? Esse amor universal, como a Mariana trouxe, esse amor divino, enfim, podemos trazer de várias maneiras, que é o verdadeiro amor. Então, é difícil, né? Nós sabemos que mas quando já compreendemos, seremos cobrados. Então, Exatamente. pesa um pouquinho mais, né? Porque você já sabe que você vai ser cobrado e que você tem que trabalhar ele. Aí você olha o outro do seu lado que não está perdoando, que a mágoa está aumentando, a gente já dá um up, né? Para você pensar assim, ó, peraí, eu já consegui ver, pelo menos eu vi. Agora, se eu vou agir, aí é livre-arbítrio meu, mas já estamos um pouquinho na frente, né? E aí já fica mais fácil de trabalhar quando você consegue voltar o seu olhar para dentro de si, realmente abrir essas caixinhas. Exatamente. Abrir para limpar e jogar fora. É, o Léo tem uma história que ele não quis Não, contar da não, caixinha. essa caixinha não vou contar não. Né? Mas em resumo é o que eu falei, né? Às vezes a gente tem uma caixinha ali que traz um desagrado tremendo. E ao invés de a gente deixar essa caixinha para lá, jogar fora, tratar ela, limpar, lavar, né? E dar ela embora e não guardar nada, não, nós vamos lá toda vez e abrimos ela, né? Queremos vivê-la de novo. Então, não adianta, não vou contar a história. Essa história é só nos bastidores. Mas você não vai esquecer nunca mais essa história, você viu? Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui mais uma semana, muita alegria, viu? Que possamos ter uma semana leve, sem nos magoarmos, porque de pouquinho em pouquinho a coisa fica feia. Então, que saibamos trazer um pouco de amor para as nossas relações, viu? Um grande beijo a todos. Vanessa, passo para você. Vamos, a Mariana pediu para a gente limpar as caixinhas, que na próxima ela fica mais pesada. Olha, Mar, na história do Léo não é nem o peso, é o odor que ela tem quando a gente fecha e abre daqui um ano, tá? Então, daqui um ano você abre, você imagina você levar ela e trazer para a próxima encarnação. Então, você imagina o odor que não vai estar dentro dessa caixinha. Né, Léo? Não contou a história, mas é mais ou menos por aí, né? Mas não é Nós, no pior do significado, hein, gente? É no melhor do é, é, significado. é, é.
Com certeza. E que nós possamos trabalhar esse amor universal todos os dias, principalmente nesse momento que estamos passando, né, que podemos trabalhar esse nosso amor ao próximo, esse alto amor a nós mesmos, né, que temos que trabalhar a todo instante, que o alto amor é muito importante, é voltar o nosso olhar mais uma vez para dentro de nós, para cuidar desses nossos sentimentos e dessas nossas dores. E assim, quanto mais a gente amar, mais amor nós vamos conseguir doar, né. Isso é algo, é simples, mas é difícil de fazer, né. Exato. Quanto mais nós entendermos o que é o amor, quanto mais nós nos abrirmos a compreender, a aprender o que é o amor verdadeiro, mais nós vamos doar, não é? Então é bem isso mesmo. Sim, e doando a gente recebe muito mais ainda, né. E que nós possamos trabalhar esse amor verdadeiramente, ainda mais agora que nós aprendemos. Só quero agradecer também a todos vocês, um enorme beijo no coração de vocês. Um beijo também para Maria do Nasce, não sei se ela está aí ainda, mas ela entrou, um enorme beijo. Madri, todos vocês, tá? Fiquem com todos com Deus, que Jesus possa inspirar nossos corações em mais uma noite. Um enorme beijo. Fiquem com Deus, gente. Obrigado.